Muito bom, vamos lá. A gente se encontra no Daf Lamed Gimel Amud Bet. Estou com problema com a câmera, às vezes funciona, às vezes não. Mas não é tão crítico. Vamos lá. Se eu não pegar. Então, Ibaileu, mais ou menos, sei lá, 10, linha 10, linha 15, mais ou menos. Ibaileu, pergunta agora o seguinte. A gente está vendo sobre potes, tipo potes, jarros ou qualquer tipo de utensílio que pertence a um Oved Kohavim. Ele colocou lá vinho, e o vinho dele é e aí você conhece potes. Então, pergunta agora o seguinte, Ibaileu, mal, liten letocho shechar. Será que eu posso colocar cerveja nesse pote para cacherizar? Talvez se eu colocar cerveja dentro desse barro, desse jarro, desse pote de vinho, a cerveja, ela mistura com vinho, estraga ele, consequentemente, ela cacheriza. Serve. Rav Nachman e Rav Yehuda Asrei. Rav Nachman e Rav Yehuda falam que é proibido, não serve. Só colocar lá a cerveja não vai cacherizar o jarro. Verava Shari e Rava permite. E Ravina Shari, conta a Gemara pra gente que Ravina Shari leile Ravchia Breid Ravitza que lemem Rabei Shichra. Certa vez Ravina permitiu para Ravchia Breid Ravitza, um dos rachamim que tinham lá, permitiu para ele colocar cerveja nesse jarro que tinha sido colocado vinho que é Yain Neser do Goi, para cacherizar e poder usar o jarro. Azal Rama Beihamra, por engano, por erro, ele colocou o jarro, ele acabou colocando vinho. E aí, quando ele trouxe para a Ravina, foi, esqueci, pus errado, pus vinho, o que eu faço? Teve que jogar o vinho fora, porque o vinho puxou do vinho que estava absorvido lá e ficou proibido. E aí surge a dúvida, certo? Será que nesse momento em que Ravina viu que na hora que ele tentou falar, falou para Rav Chia Breid Ravitza o que fazer e deu erro, e por engano, em vez de colocar vinho, ele colocou cerveja, será que a partir de agora vão proibir, em vez de colocar cerveja, ele colocou vinho? Será que por esse engano a gente percebe que o engano é muito possível e é comum? Então talvez não vai ser liberado colocar cerveja por uma gzerá, ou seja, será que esse erro de Rav Chia Breid Ravitza, de colocar cerveja em vez de vinho, é motivo de decretar e proibir colocar cerveja, ou seja, mesmo de acordo com as opiniões que a cerveja ela cacheriza o jarro, será que a gente vai proibir colocar cerveja pelo erro, pelo risco de colocar em vinho? Mesmo assim, mesmo que Ravina viu que deu erro nesse caso e foi colocado vinho em vez de cerveja, o vinho com certeza é proibido, ele não viu nisso motivo para proibir colocar cerveja, certo? Ele não viu nisso motivo para falar, não, então vamos proibir colocar cerveja também, porque às vezes as pessoas vão colocar errado, vão colocar vinho. Isso seria uma gzerá possível, seria um decreto possível, mas Ravina não viu necessidade de decretar aqui. Amar, Akrai Be'alma, ou aqui foi um caso, foi por acaso, não vamos proibir. Ou seja, a gente vê daqui que todas as vezes que Hakamim vem e proíbem uma coisa por causa de outra, todos os decretos de Hakamim, eles vêm quando realmente esse decreto ele é possível. Então, por exemplo, Hakamim proibiram ler a luz de vela, porque às vezes a pessoa pode movimentar a vela para ficar mais forte o fogo, e ele vai estar como se acendendo o fogo no Shabat. Quando Ramim proibiram isso, eles não proibiram porque uma vez alguém fez algo de errado. Eles viram que é algo recorrente, algo que acontece várias vezes, aí eles proibiram. Nesse caso, que Rav Chia Breid Ravitza colocou vinho em vez de cerveja, Ravina não viu motivo suficiente para proibir, e ele continuou deixando colocar cerveja. Ravitza Barbisna Aveleu Aneimane de Pakusna. Certa vez, Ravitzak Bar Bisna, ele tinha alguns potes, alguns utensílios feitos de pakusna, vamos ver o que é aqui, se foi bakar, feito do dejetos de animais, alguma coisa, não sei se é de adubo ou algo do tipo, e é feito disso. E foi colocado neles Yain Neser, certo? Foi colocado neles o vinho proibido. E o que esse Ravitzak Bar Bisna fez? Malim Humaya,
Anchimhu beshimsha paco. Ele quis cacherizar, certo? A gente viu que um utensílio que foi colocado nele, Yain Neser, tem a maneira de cacherizar ele é colocar água por 3 dias e ir trocando a água a cada 24 horas. O que ele fez? Além de colocar água, ele colocou isso no sol. Ele esperava que no sol forte, o sol forte ia esquentar e tirar todo o resquício de vinho que tivesse lá secando o utensílio. Paco, e o que aconteceu é que no fim o utensílio quebrou. Na hora que ele colocou água e colocou no fogo, no sol, o utensílio acabou quebrando. A Malei Biala falou para ele, Asterinhu aleja. Quem quebrou isso é sua culpa. Asterinhu aleja isura de leolam imur de amur rabanan mimalinhu maya anuche beshim shami amur. Falou Rabiala para ele, olha, isso que quebrou é culpa sua. Você não devia ter feito isso. E Rabanan só falaram para colocar água e trocar essa água a cada 24 horas por 3 dias. Você decidiu fazer a mais. Você acabou decidindo fazer e colocar água e colocar isso no sol, problema seu, você quis fazer a mais e acabou perdendo, quer dizer, você perdeu isso bechinam, de graça, digamos assim, certo? Sem necessidade. Amarabiosna Amarabiami, fala Biosna em nome de Rabiami, Klei Neter en Lotara Olamit. Clay Neter é um tipo de produto que usavam para fazer utensílios, é um tipo de barro, se eu não me engano, ele não tem Tará Olamit. Tará que não é no sentido de pureza e impureza, é no sentido de tirar dele o Yain Neser. Se foi colocado nele vinho, o vinho foi absorvido nas paredes do utensílio, não tem como fazer isso, porque esse é um tipo de produto que absorve muito. Já que ele absorve muito o líquido que está dentro dele, ele absorve tanto o Yain Neser que não tem como tirar. Mas Klei Neter, o que são Klei Neter? Amar Vasparavin, Klei Machporet Shel Tzarif. Machporet Shel Tzarif, Rashi traz aqui, é um tipo de terra específica, uma terra mais avermelhada ou algo do tipo, que esse tipo de terra ele absorve muita água, muito líquido, e aí o Yain Neser que foi colocado lá dentro, não tem como cacherizá-lo. Debei Parzak Rufila Anas Anei Kuvei Depunbedita. Conta Gmará, Debei Parzak, Bei Parzak é o nome de alguém, ele era Rufila, ele era o Rashi fala que ele era o vice-rei, Anasani Kuvei de Punbedita, ele roubou, ele pegou a força de alguém, alguns potes, alguns jarros, alguns barris da cidade de Punbedita, ele pegou essa força, Rame Belhamre é um cara goi, e colocou, foi da Vodazara, certo, idólatra, e colocou vinho nesses barris. Adrin Runialo, depois de um tempo, ele devolveu, quer dizer, ele precisava guardar o vinho dele, não tinha onde guardar, ele foi lá, era o vice-rei, ele pegou a força e tirou e guardou vinho nesses lugares. Nesses barris. E agora, ele, depois de um tempo, quando ele não precisava mais, ele devolveu. Ato Shalim Leiravilda, foram perguntar para a Vilda, o que acontece agora? Será que está permitido ou está proibido? Aparentemente era feito de um utensílio que não tinha como cacherizar. Então perguntaram para ele o que fazer. Amar falou, Davar Shin Machnisole Kiumu, Meshachshechan Bemaim Vemutarim. Falou, a Vilda, isso daqui é um tipo, esse caso específico que esse Bei Parzak ele fez, ele não precisava colocar lá muito tempo. Ele precisava colocar lá só por algumas horas, alguns dias, era um tempo muito curto, não é o suficiente para o utensílio absorver o vinho que foi colocado dentro dele, então é só dar uma lavada com água e está liberado. A maravilha, certo? Porque todo o problema é quando foi absorvido, para absorver, para o barro em volta absorver o vinho e prender isso dentro dele, aparentemente precisa de um tempo maior. Para ficar descansando, ficar lá dormindo bastante tempo. Então, se é para pouco tempo, então é só uma sujeirinha, passa uma água, limpa e acabou. Amaravavira, falou Ravavira, Anechatz veishachimei de armai, que van de lobalei tuva, meshachshechan bemai mutarim. Fala Ravavira, tem também outros tipos de utensílios que não absorvem, utensílios que não absorvem o líquido que está dentro deles, também é só passar um pouco de água e está liberado. Então, Hatz veishachimei de armai, Hatz são barris, Shechimei é um tipo de terra específica, uma terra um pouco mais avermelhada, mais marrom, chachum, mais escuro. Rashi traz aqui que ela é roxa. Ela é roxa, um tipo de terra mais escura, eles não absorvem muito, então se for colocado dentro disso, e aí nessa você passa uma água e está liberado. Amarapapei, anei patvata,
דבי מכסי, כיוון דלא בעלי טובה משכשכן במים ומותרים. Fala Arapapa também, todos os utensílios, potes, jarros, utensílios feitos de barro que são produzidos com uma terra de um lugar específico, é uma terra que ela é mais dura, ela absorve menos, eles também, tudo aquilo eles não absorvem muito, passam água e está liberado. Cassem. De cossot, copos de barro. Vocês não estão falando de jarros ou barril, que é para ficar muito tempo, copos de barro. Ravasi assar, Ravasi fala mesmo copos de barro, que é feito para usar temporariamente, muito pouco, rapidinho, é proibido. Veravashi shari, Ravashi fala que não, já que é usado só para beber durante a refeição, depois você limpa ele, lava ele, o vinho não fica por muito tempo, então o utensílio está liberado. E Shati Beovet Kohavim Pamrishonah, se o Ovet Kohavim foi o primeiro a usar o utensílio, fala para a gente, Agmará, que, embora discutiram Ravasi e Ravashi se está liberado o copo ou não, caso o Goi tenha sido o primeiro a usar esse utensílio, todo mundo concorda que é proibido, porque no primeiro momento, na primeira utilização, ele ainda tem muitos poros, ele absorve ainda muito o que é colocado dentro dele, porque é de barro, berroso, certo? Ele tem seus buraquinhos, tem os poros pelo qual entra o vinho, então na primeira vez que ele está sendo usado, com certeza ele absorve. Então se a primeira vez a ser usado foi por um ovet que o Ravim colocou nele vinho, todo mundo concorda que está assur. Que pligue bepam sheni. A discussão é se ele já foi usado para outra coisa, colocaram uma cerveja, outra bebida, e agora o ovet que o Ravim colocou yain neser, será que agora também absorveu ou não? Sobre isso discutiram. E cadê a tem quem diga tem quem diga que da primeira e da segunda vez ele absorve, primeira e segunda vez é proibido. A discussão é na terceira vez, se foi usado para outras bebidas na primeira e na segunda vez, e na terceira vez foi usado para vinho de Aineset, aí realmente discutiram, e a Alachá é Pam Rishon Vesheni Asur, Shlishim Mutar. E a Alachá é que se o Yain Neser foi colocado na primeira ou na segunda utilização desse copo, ele absorve e é proibido, mas se o Yain Neser foi servido nesse copo só depois que ele já foi usado pelo menos 2 vezes, aí tem discussão entre Ravasi e Ravashi, e a Alachá é que é mutar, é permitido. Baseado nesses pontos aqui, tem muita discussão com relação a copos de vidro. O vidro ele não absorve, ele não é igual o barro que absorve dentro dele, ele não absorve nada, certo? Ele continua transparente, claramente não absorve. Então, tem muitos posquim, mas Faradim, por exemplo, que escrevem que utensílios de vidro não absorvem bichlal, então teoricamente você pode usar o mesmo utensílio de vidro para carne e para leite. Se você lavar entre um e outro, então mesmo que você coloque nele comida quente, o vidro não absorve nada. Então, a comida de carne, a comida de leite colocada nesse prato não foi absorvida, por isso é permitido usar o mesmo para carne e para leite. Geralmente a gente não usa o mesmo prato para carne e para leite, tem talheres de carne, talheres de leite e etc., porque a carne quente servida, ou se for servido algo de leite quente, ele é absorvido no utensílio, no prato, nos talheres, etc. Mas, quando é algo que não absorve, a priori é permitido. Então, tem posquim Saradim que escrevem que se o prato for de vidro, certo? Não porcelana ou algo outro tipo. Se ele é de vidro, ele pode ser usado tanto para carne quanto para leite, porque o vidro não absorve. Então, é baseado aqui no que a gente vê na nossa Gemara. Amar Rav Zevid, fala Rav Zevid, Aimaia de cunha rivra, urma shari, yaroka asur meshum de mitzri. Fala Rav Zevid, tem um outro tipo de produto, outro tipo de material do qual se produziam utensílios. Esse daqui ele é feito de barro, só que ele é banhado, não sei, ele tem em volta dele um outro tipo de material. Então fala Rav Zevid, se ele for desse material branco ou preto, é permitido, que é um material que não absorve, mas se for verde, ele sim absorve, certo? Ele é produzido de diferentes tipos é o mesmo produto, só que ele tem algumas formações diferentes. O branco e o preto é permitido, porque ele não absorve comida e não absorve o vinho do Yain Neser. O verde é proibido. Veit beu kartufei kulhuaserei. Porém, se ele tem sdakim, se ele tem frestas, ele tem buraquinhos dentro dele, aí é proibido de qualquer jeito. Quando a gente está falando que é permitido, nesse caso que ele permitiu aqui, é quando é um utensílio que ele é completamente fechado. Então não vai entrar nos buraquinhos. O risco é ser absorvido pelas paredes.
do utensílio. Então, se é preto e branco não absorve, se é verde absorve. Mas, se ele tem buraquinhos, e aí o líquido entra dentro do buraco mesmo, aí é sempre proibido de qualquer jeito. Darash Meimar, a Meimar Darash é o seguinte, cunha, esse mesmo utensílio que a gente falou até agora, desse mesmo produto, Ben Nuchma, Ben Rivra, Ben Yeruka, Shari. Meimar permitiu os três tipos, tanto o preto, quanto o branco, quanto o verde, os três estão liberados. E aí pergunta, mas na Michametze Pesach de Balminemer, pergunta, olha, qual a diferença entre esse utensílio que Meimar liberou geral? Olha, esse utensílio que foi colocado nele aí Nesser, dá uma lavadinha e acabou, não tem problema nenhum. Qual a diferença entre isso e esses utensílios que foram usados com Hametz, de serem usados em Pesach? Que a gente vai ver logo na continuação, que Meimar não deixou usar eles em Pesach. Certa vez perguntaram para o próprio Neymar, será que é permitido usar esses utensílios em Pesach? Esses utensílios que durante o ano foram usados com Hametz, será que eu posso usar eles em Pesach? O utensílio verde feito desse produto, quando ele é verde, todo mundo concorda que é proibido, não tem nem dúvida, ele absorve. A pergunta é se ele for branco e preto, será que o branco e preto absorve o Hametz? E aí não posso usar isso em Pesach ou não? Se ele tem buraquinhos, se ele tem frestas, então realmente aqui também não tem nem dúvida. Se é um utensílio que tem frestas, foi usado durante o ano com Hametz, entrou o Hametz ali nos buracos, com certeza é proibido usar isso em Pesach. A pergunta é que ele é totalmente fechado. Será que é permitido ou não? Assim perguntaram para Meimar. Amar leu, e Meimar respondeu, Veranamud, da Flamedalet Amudalef, Amar leu, Ana Chazina leu, de Midaitei, Vekiven de Midaitei, Vadai Balei Veaserei. Falou Meimar, olha, eu percebo, dá para ver esses utensílios feitos de barro, dá para ver que quando eu coloco coisas dele na parte interna, dá para ver às vezes um pouco do líquido saindo na parte externa, ou seja, ele atravessa a parede do utensílio. Então, com certeza ele absorve parte disso no meio do caminho, parte às vezes acaba saindo por fora, mas ele absorve parte no meio do caminho e com certeza é proibido, certo? Ou seja, a gente já vê daqui, a gente não chegou na resposta ainda, mas a gente vê daqui que Neymar, por um lado, falou que esses utensílios podem ser usados só com lavagem, depois de ter sido colocado nele a Nesser, aparentemente porque ele não absorve, e aqui foi dito com relação a Hametz em Pesach que não, que esses utensílios absorvem e é proibido usar eles em Pesach caso tenha sido usado para Hametz durante o ano. E ele próprio explica, Agmará próprio explica por que utensílios feitos de barro foram proibidos, Maitama Torá Eidal utensílios feitos de barro que a gente vê que eles absorvem, eles são proibidos e não tem como cacherizar, pelo menos não das formas que a gente tem visto até agora. De novo, devolver na fornalha, pode ser que vai ser suficiente, mas de forma geral, barro que absorve proibições, eles são proibidos e não são liberados, porque a Torá testemunhou que um utensílio feito de barro, ele nunca libera completamente o que está absorvido dentro dele. Agora volta a nossa pergunta, mas na minha agora volta a nossa pergunta. Qual a diferença aqui com relação a Yainese, o vinho que ele foi, é um vinho de Avodah Zarah, que Meimar permitiu, certo? Ele dará, acho que todos os utensílios feitos de cunha são permitidos, o preto, o branco e o verde, e com relação a Hametz em Pesach, ele proibiu. Qual a diferença entre os dois? Mas se você quiser responder, Hametz de Oraita e Ainesech de Rabanan, se você quiser explicar que a diferença é que Hametz em Pesach é de Oraita, por isso ele proibiu, mas Ainesech é uma proibição de Rabanan. Se você quiser dizer que a diferença é entre de Oraita e Rabanan, vá coletar com Rabanan, que em de Oraita a priori a gente tem uma regra que diz que tudo que Rabanan decretaram, todas as alachot que Rabanan decretam, elas são iguais, tanto de Oraita quanto de Rabanan. As proibições de Rabanan, elas têm o mesmo peso de proibições de Oraita.
de forma geral, certo? A gente tem diferenças em casos de safek, por exemplo. Se eu tenho dúvida se é permitido ou se é proibido, a regra diz que sfek deoraita lechumra, dúvida com relação a proibições deoraita, a gente mahmir, a gente vai ser rigoroso e proibir. Dúvidas com relação a lachot derabanan, é permitido sfek derabanan lekula. Mas no lechatchila, na hora que Rabanan decreta alguma coisa, ele decreta exatamente igual deoraita. Então, se Hametz em Pesach, ele é absorvido por esses utensílios, então Yain Neser também é absorvido pelo utensílio, ou seja, tem que ser exatamente igual. Na hora que decretar a proibição de Yain Neser, tudo que Mideoraita é proibido porque é absorvido no utensílio, de Rabanan, Yain Neser também vai ser. Então não pode ser essa diferença. Então volta a pergunta, por que Yain Neser Meimar liberou da só uma lavada no utensílio usar de novo? E com relação a Hametz e Pesach, não. Qual a diferença? Responde a Gemara, Zé tashmisho bechamin, vezé tashmisho betzonen. Fala a Gemara, a diferença é como ele é usado. Como se usa esse utensílio geralmente? Se ele é usado com comidas quentes, então ele absorve mais. Então, Hametz em Pesach, o Hametz, durante o ano, ele é servido quente nos utensílios. Então, ele absorve mais, por isso ele proibiu. E aí, nesse vinho é geralmente servido frio, ou gelado ou frio, pelo menos. Então, ele não é absorvido pelo utensílio. Por isso, Hametz em Pesach, que é servido quente, Meimar fala, olha, não tem como cacherizar, precisa de um utensílio novo, não dá para usar o utensílio durante o ano, que tem Hametz absorvido. Mas esse mesmo utensílio que quando servem nele vinho é servido frio, fala mesmo, é só dar uma lavada e está liberado. Bom, conta pra gente, Agmará. Rabi Akiva Ikra le Ginzak. Certa vez Rabi Akiva chegou numa cidadezinha chamada Ginzak. E aí fizeram para ele algumas perguntas e ele não sabia a resposta. Balminei, perguntaram para ele o seguinte: Mitanim leshaot ou Mitanim leshaot? Será que dá para fazer um jejum de algumas horas ou não? Ou seja, a pessoa que por algum motivo não tomou café da manhã, acordou de manhã cedo, estava sem fome, estava ocupado, não tomou café, o almoço acabou perdendo a hora, não almoçou, e ele vê, olha, faltam 3 horas para acabar o dia. Vou receber a Latzmi, jejum. Estou fazendo um jejum hoje. Será que dá para fazer um jejum de algumas horas ou não? Ou seja, as primeiras horas do dia que ele jejuou foi por acaso, porque ele não estava com fome, porque não teve tempo de comer. E agora ele quer fazer um jejum, Betora é jejum lechatchila. Será que ele vai poder fazer aneino e mincha ou não? Ele não tinha resposta, ele não sabia qual a resposta para a pergunta. Cancanim shelovdei kochavim asurim ou mutarim. Depois perguntaram para ele também, cancanim de ovdei kochavim, jarros de ovdei kochavim, que foi colocado neles vinho, yain neser, certo? Pode cacherizar ou não pode cacherizar? Dá para usar ou não dá para usar? Perguntaram para ele como a gente faz. Rabi Akiva não sabia a resposta. Perguntaram para ele também, Bamesh Mesh Moshe Kol Shivat Yemei Amiluim. Perguntaram também outra pergunta para ele, o que Moshe Rabbeinu usou, o que ele vestiu nos Shivat Yemei Amiluim. Shivat Yemei Amiluim é o seguinte, quando construíram o Mishkan, na primeira semana, nos primeiros 7 dias que o Mishkan funcionou, Moshe Rabbeinu era o Kohen Gadol. Moshe Rabbeinu estava ensinando a Aaron Cohen, estava ensinando os Kohanim o trabalho, a Avodá, e o próprio Moshe foi o Kohen Gadol, mesmo que ele não é Kohen, mas ele trabalhou como Kohen Gadol durante os primeiros 7 dias da construção do Mishkan no deserto. Esses dias são chamados Shivat Yemei Amiluim. A pergunta é, será que Moshe Rabbeinu vestiu roupas de Kohen Gadol ou não? Porque as roupas de Kohen Gadol elas foram feitas para o Kohen, para Aaron. Será que Moshe, na hora que ele estava usando, ele vestiu as roupas de Kohen ou não? Logo ele não sabia, Rabi Akiva não tinha resposta. Aí ele foi no Beit HaMidrash, onde estava todo mundo lá, e perguntou para eles, olha, me diz uma coisa, vocês sabem as respostas com relação a isso ou não? Amri respondeu o seguinte, respondeu as 3 perguntas. A primeira resposta fala, olha, dá para leitanot leshaot, dá para fazer um jejum de algumas horas, e se a pessoa terminou o jejum até o fim, ou seja, ele vai chegar até o fim do dia, ele faz aneino e mincha. Outra alahá aqui, cancanim de Ovdei Kohavim, jarros que pertencem ao Ovdei Kohavim, depois de 12 meses, se ele ficou 12 meses sem uso, ele já secou completamente, tudo que estava absorvido dentro dele foi completamente anulado, está liberado. O que Moshe Rabbeinu usou durante os 7 dias de Miluim? Qual foi a roupa que ele usou? Ele não usou a roupa do Kohen Gadol, ele usou um haluk lavan, ele usou uma roupa comprida, um haluk branco.
Rav Matna Mata Bechaluk Lavan She'en Bo Imra. Rav Kahana, ele fala mais, ele fala que a roupa branca que Moshe Rabbeinu usou nos 7 dias de Miluim era uma roupa branca que não tinha barra, certo? Nem na mão, às vezes tem as roupas, o haluk, muitas vezes, quando chegava no fim, chegava nas pontas dele, nas pontas de baixo ou das mangas, eles faziam uma barra para fechar e ficar fechado bonitinho. No de Moshe Rabbeinu não tinha. A roupa ia até o fim e não tinha essa dobra, essa barra. Rashi traz aqui, assim aparece em alguns lugares, que para ninguém achar que ele estava roubando coisas. Peraí, deixa eu ver se Rashi fala isso. Sim, Rashi fala isso aqui para não acharem que ele estava roubando coisas. Se tem uma barra, vão achar, talvez o Moshe Rabbeinu colocou algumas das moedas que foram para Trumat HaMishkan, Moshe colocou na barra e levou embora. Então, para ninguém suspeitar de nada, ninguém achar que Moshe Rabbeinu está fazendo algo de errado, ele colocou uma roupa que ela era completamente inteira, sem barras nas pontas, para ninguém achar que ele roubou alguma coisa. E as 3 perguntas feitas para Akiva foram respondidas. Então, paramos por aqui. Shkoyach.